Desporto, aqui na sua Felcat TV, o programa desportivo que lhe traz muita informação desportiva. Para hoje temos muitas novidades. Vamos falar da La Liga, também um pouco da Liga Inglesa e da Liga dos Campeões. Mas vamos começar com o desporto nacional. A Seleção Nacional de Vôlei de Praia que se apurou para o CAN Senegal 2021 já viajou a Portugal para o seu estágio. E a questão que nós colocamos ao nosso comentador residente, Arthur da Costa, é a seguinte. Arthur da Costa, nós temos boas praias. Aliás, a Seleção Nacional Sub-20 se qualificou aqui, não é? Dentro do país, com bons campos, usando o campo nacional. Há necessidade de viajar a Portugal para poder fazer estágio, por que não estagiar aqui? Saudações, Felipe, saudações a telespectador da Felcat Desporto. Quero aproveitar para saudar os nossos jornalistas desportivos. Estou a dizer do Chonzi Santinho e de José Furai Júnior. São analistas que têm ajudado muito o canal, o programa principalmente. Saudações a estes dois homens. Indo diretamente à questão que me coloca acerca do futebol de praia. Primeiro, parabenizar o nosso futebol de praia por ter passado para o CAN, e isso é um fato inédito. E o seu estágio é em Portugal. Olha, Felipe, mais uma vez a nossa federação vem nos provar que é o esbanjo de dinheiro. O pouco recurso que nós temos, já estamos a esbanjar. Devemos usar esse recurso que os nossos atletas estagiassem no solo pátrio, aqui em Moçambique, visto que o clima da África não tem muita diferença. E o futebol praia conta muito com o clima. E olha lá, estão a levar o nosso desportista para Portugal. Então, chegar em Portugal com o clima da Europa. Isso não vai trazer muita valia. Não há experiência, não há muita valia. Podiam estagiar cá mesmo e estariam aqui a competir internamente. Para a nossa seleção ir ao CAN, não precisou de estagiar muito tempo fora, daquilo que nós sabemos. Agora, os poucos recursos que nós temos, estamos a gastar os mesmos recursos. Há que dizer, esbanjo de recursos. Deveriam estagiar cá, temos praias para onde podiam estagiar, mesmo na capital, Maputo, tem praias onde deveriam se estagiar, ou melhor, deveria se praticar isto, o desporto de praia. Mas talvez a federação saiba o que estão a fazer, mas segundo a nossa análise, a nossa analista, é mesmo esbanjo de dinheiro. Nossa federação está a esbanjar dinheiro. Moçambola já retomou e pronto, as equipas tiveram um tempo paradas neste caso, e estavam com sede de futebol, não é? Tanto que os amantes do desporto nacional também. Arthur da Costa, qual é a análise que faz da retoma de Moçambola? Olha, Felipe, a questão que me coloca sobre a retoma de Moçambola, saudar ao Presidente da República pelo gesto, ou melhor, por ter deixado que Moçambola retomasse. Era praticamente o único país, estávamos numa ilha, estávamos isolados, em que outros países, até que nem pararam, como dizer, na Europa, alguns países africanos que não pararam, através da pandemia, não pararam o desporto de alto rendimento, mas é muito bom. Mas eu, antes de ir para essa questão que me coloca acerca da como analisarmos Moçambola, da retoma, como é que vai ser, e eu quero colocar, só quero ir a uma questão. Teste África de Chimoio, mais uma vez, Teste África de Chimoio voltou a dar o que falar. O presidente que substituiu o Quinito Júnior, o Quinito Todo Júnior, aquela vez acabou deixando o cargo à disposição. Isso quer dizer que o problema da Teste África não era problema do Quinito Todo Júnior, é problema mesmo da massa associativa da Teste África. Ou a direção da Teste África não goza de boa saúde, os sócios da Teste África não gozam de boa saúde, mas mesmo assim a Teste África conseguiu fazer o primeiro jogo frente ao Ferroviário Maputo e acabou perdendo. Conseguiu viajar para Maputo, porque os jogadores já haviam ameaçado não viajar, mas a direção conseguiu sentar com os jogadores viajaram, acabaram levando uma derrota frente ao Ferroviário Maputo por 3-0. Também analisar o jogo em que o Coxa do Sol foi a Mucuba, ou fez o jogo com o Matinho de Mucuba, e o Matinho de Mucuba conseguiu um resultado muito bom, um empate de 0-0. Liga Desportiva, ou melhor, Liga Desportiva Maputo, conseguiu uma vitória frente a Incomate. Então temos o Moçambola já voltou, Moçambola está ao rubro. Temos jogos ainda, jogos quentes, estamos a dizer, para o domingo, jogo entre Black Bulls e Liga Desportiva do Songo, ou melhor, Liga Desportiva. Também temos jogo Ferroviário
da Beira, contra, vai a Nampula, também temos jogos aliciantes, ok? Temos jogos mesmo aliciantes. Então isto, quer dizer que Moçambola voltou e é bem-vindo Moçambola. Será muito bom que o futebol de alto rendimento volte e não tenhamos mais paragens. A La Liga está extremamente quente nesta fase final. Temos Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, as equipas que estão a lutar pelo título. E mesmo onde acabamos vendo um empate entre Real Madrid, aliás, Barcelona e Atlético de Madrid, Real Madrid tem a oportunidade de assumir a liderança. Qual é a análise que faz da La Liga? Felipe, a questão que me coloca acerca de La Liga. La Liga está mesmo ao rubro. Estamos com uma conta final quente. As equipas separam-se de escassos pontos. Estamos a dizer, o líder Atlético Madrid, o Real Madrid e o Barcelona. Eles separam-se. Quer dizer que até o momento, um desses três pode ser campeão. Não esquecendo que Sevilha também está a lutar pelo título. Tivemos o jogo do sábado, em que houve um empate. Estou a dizer que o Atlético de Madrid empatou, o Barcelona recebeu e empatou com o Atlético de Madrid sem abertura de contagem. Isto também a dizer que isso compromete as duas equipas, compromete o Atlético de Madrid e compromete também ao Barcelona. Visto que o Real Madrid hoje entra em campo frente a Sevilha, se o Real Madrid ganha, salta praticamente, vai a primeiro lugar, ele cola no primeiro lugar. Então estamos a dizer que está mesmo quente a Liga Espanhola. Real Madrid terá um jogo também não fácil, um jogo frente a Sevilha que quer entrar na Liga dos Campeões, Sevilha também que está a sonhar com o título da Liga Espanhola, está a sonhar com o título da Liga. Então hoje diríamos que o Atlético Madrid já seria campeão, já seria sagrado como campeão. Se o Atlético não é campeão até o momento, por culpa do próprio Atlético, que começou a época muito bom, mas no final da época foi escorregado, teve muitos empates e isso acabou fazendo aproximar mais os seus adversários direitos, quer dizer, Real Madrid e o Barcelona. Barcelona deveria ter, se conseguisse uma vitória, era fundamental o Barcelona ter essa vitória contra o Real de Madrid. Isto o Barcelona passaria para o primeiro lugar, ou melhor, o Barcelona estaria a colar ao topo e esperaria os últimos jogos mesmo, deveria ganhar até o fim do jogo. Então estamos a dizer que neste momento, a Liga Espanhola para Barcelona, Atlético Madrid e o Real Madrid só precisam de vitória, já não precisam mais de empate até o final da época, até o jogo, porque restam 4 ou 5 jogos, resta muito pouco para terminar a Liga Espanhola. A Liga Espanhola está mesmo ao rubro, a Liga Espanhola está quente, quer dizer que a Liga Espanhola está quente. Quem será o campeão? Até o momento não se sabe. É inédito que a Liga Espanhola já nos habituou, quando chega praticamente ao fim, já sabemos, quando faltam 2, 3 jornadas, já sabemos quem é o campeão, quem será o campeão, mas desta vez não sabemos que se será campeão o Atlético de Madrid, Real Madrid ou o Barcelona, ou mesmo o Sevilha, que está a lutar pelo título. Então são 4 equipas, já não são 3, são 4 equipas que estão a lutar pelo título da Liga Espanhola. A ver, vamos, quem será o campeão na Liga Espanhola? Vimos o jogo Chelsea-Manchester City, ou Manchester City-Chelsea, assim que se preferirem. Chelsea levou vantagem frente ao Manchester City e as duas equipas no dia 29 de maio vão disputar a final da Liga dos Campeões. Arruda Costa, podemos considerar esta como antecâmara ou a final antecipada? Felipe, a questão que me coloca se o jogo de ontem entre o City e o Chelsea será uma final antecipada da Liga dos Campeões, eu digo sim. O Chelsea fez um bom jogo, conseguiu vencer o City por 1 ou 2 bolas a 1. O City não ganhou o jogo por culpa mesmo do próprio City. Guardiola entrou a jogar com a equipa suplente dessa época, nós sabemos, estamos a dizer de Agüero, Jesus, também estamos a dizer aqui do Sterling. Aquela equipa é uma equipa reserva, entrou com uma equipa reserva. Então, nesse jogo, o Guardiola, acreditamos que, segundo os nossos analistas, a conversa com o nosso analista desportivo, o Sean Santinho, diz que o Guardiola esteve a estudar, esteve mesmo esse jogo, foi mais para estudar
o Chelsea, porque o Guardiola quer ir para a final e vencer a final da Liga dos Campeões. Mas como o jogo contava para a Liga Inglesa, era um jogo importante também para o Man City, porque o Manchester City, se ganhasse esse jogo, diríamos que já seria o campeão antecipado. Mas o Man City, ninguém não tem como lhe tirar do topo. O Man City será o campeão da Liga Inglesa, então a ver vamos, se na Liga dos Campeões também será campeão. Mas há que parabenizar o jogo feito pelo Chelsea, fez um bom jogo. Guardiola, onde se ganhasse, o Man City já seria sagrado campeão, mas tem de esperar agora pelo jogo do Manchester United. O Manchester United perde, o Man City já pode sagrar-se campeão antecipado, mas isso dizer que foi um bom jogo de futebol, foi mesmo uma final antecipada da Liga dos Campeões, então vamos esperar que até o dia, ou vamos esperar até dia 29 deste mês, ou vamos esperar até o final deste mês para vermos em Istambul quem será o campeão da Liga dos Campeões. Parabenizar o Chelsea, parabenizar o Man City por lá estar. Felipe, quero aproveitar por essa dispensar na promessa de cá voltar sempre que se justificar. Muito obrigado. Obrigado, Arthur da Costa. Obrigado a todos os telespectadores. Até a próxima semana.